Oferecimento Velonet, a sua internet banda larga. Olá, internautas, muito bem-vindos a mais um papo interativo aqui no mundalnoticias.com. A nossa entrevistada de hoje é Josefa Rodrigues Jerônimo, conhecida por todos como Dona Didi. Ela que vive aqui em Santana do Mundaú há muito tempo, e vamos saber dela como foi a sua vida, como é a sua vida, como foi a sua trajetória até chegar aos seus 95 anos de idade. Dona Didi, primeiro, muito bem-vinda à nossa entrevista, ao nosso quadro. Eu queria saber da senhora, primeiro, onde é que a senhora nasceu? Nasci aqui mesmo. Em Santana do Mundaú. Nasceu no dia 1º de agosto de 1917. 17. A senhora casou aqui mesmo em Mundaú? Foi. Nasci, batizei, casei, criei a família, fiquei viúva aqui mesmo. Dona Didi, a senhora se lembra, o que é que a senhora se lembra da sua infância, daquela época da sua infância? Como é que era aqui? Era um lugar casado. Não tinha energia, não tinha doutor, não tinha padre, não tinha nada. Era um lugar isolado. Só tinha missa de mês em mês, quando vinha um padre de união. E como é que fazia quando precisava ir ao médico, por exemplo? Era capaz de morrer a língua. Botava numa rede para levar para Viçosa ou para União. Não tinha um carro, não tinha nada. Sofria e não tinha socorro imediato. Dona Didi, quem eram seus pais? Era Antônio Rodrigues da Silva. O que é que ele fazia na vida? Era agricultor, trabalhava de roça. E a sua mãe, quem foi? Josuína Maria da Conceição. Também agricultora? Trabalhou mais ele. Certo. Do que a senhora se lembra mais de Mundaú? Do que a senhora se recorda de Mundaú Mirim? Como era Mundaú Mirim antes de se tornar Santana do Mundaú? Era Mundaú Mirim. Isso. Não era hoje, é Santana do Mundaú, né? Porque corria os dois rios, um Mundaú e outro Mirim. A gente bebia daquela água, tomava banho daquela água, lavava roupa daquela água. A água do rio Mundaú. Da água do rio do Mundaú. Nós tomava do Mirim, e agora a água era assim, cruzada as duas. Certo. E a água era limpa? Era limpa. Podia consumir, não tinha nenhum problema? Mas depois ficou muito ruim porque o povo lavava cavalo, tomava banho. Muita gente fez cacimba atrás de casa, aí a gente ia ver na cacimba para beber. Certo. A senhora se lembra de quando Mundaú se tornou uma cidade, quando houve a mudança de Mundaú Mirim para Santana do Mundaú? A senhora se lembra como é que foi esse processo? Não sei não, meu filho, era isolado. Só sabe que teve, né, essa mudança. Como é que eram as festas aqui em Santana do Mundaú? Naquela época, Mundaú Mirim, como é que tinha festa? Tinha festa, era feita pelo povo mesmo. O povo da comunidade Da organizava? comunidade era. Pedia auxílio a um, ao outro, até que fazia a festa, era boazinha. Só tinha uma noite de festa. Mas tinha missa, tinha procissão de Santana, tinha muita gente, vinha orquestra de fora. Era bom, era animado. Era muito diferente daquela época para hoje? Para hoje é. O que é que mudou, assim, na sua visão, a senhora olhando hoje, analisando hoje? O que é que mudou naquele tempo? Porque naquele tempo era os pobres que faziam a festa. Hoje é os ricos que fazem. Fazem como querem. Mas naquele tempo a pobreza ajuntava-se e fazia a festa. Cada um dava uma opinião e a festa era feita. Saía com a lista pelo mundo atrás dos fazendeiros para dar um bezerro, para dar um carneiro. Tanto que fazia a festa, fazia boa. Não tinha padre nesse tempo. O padre vinha de União. A senhora se lembra quem era o padre naquela época? Era Conde Clóvis. Morreu. Ele morava em União e vinha para cá? Quem me casou foi o padre Ayala. Mas esse era enxerido, carregou uma moça e deixou a batina. O padre Ayala.
Ô, dona Didi, me diga uma coisa, naquela época não existia pista como nós temos hoje, era estrada de barro. Era. Como é que se fazia quando precisava ir para a União dos Palmares ou para uma outra cidade? Qual era o meio de transporte que era mais usado? Era um carro, um caminhão. Quando passou a cidade, ficou a caçamba carregando os doentes. Uma caçamba normal, dessa que a gente conhece, É. não tinha ambulância. Tinha nada. Depois foi que o prefeito comprou um carro e ficou carregando o povo. Só a mulher que ia ganhar um menino. Não tinha doutor, não tinha maternidade, não tinha nada. Os pais eram tudo em casa. E aí, se acontecesse alguma complicação, algum caso grave de E veio uma doença? pessoa conhecida no União, tinha uma mulher, uma dona Conceição, que trabalhava no hospital de União, e ia socorrer aquela pessoa. Mas morreu muita gente, muita mulher casou, ficou na época de morrer, morreu mesmo. Porque não tinha uma assistência Não certa. tinha não, meu filho. Dona Didi, nessa época que a senhora está dizendo, a cidade era tranquila, havia havia violência naquele tempo? Havia. De vez em quando matava um, sem precisão. Bastava de comprar um bem. Tinha uma festa, aquele leilão rendia. Agora tinha raiva porque não leiloava aquele objeto, no outro dia matava aquela pessoa. Então quer dizer que já existia esse tipo de violência aqui por Já aqui? havia Por muita. Mundaú. Morreu muita gente. A senhora se recorda das primeiras professoras que vieram para cá, que ensinaram por aqui, as primeiras escolas, a senhora... Dona Isabel foi minha professora. E Dona Claudemira foi minha professora. Aí depois que eu me cresci, já estava muito professora. Vinha chegar no mês de agosto. Passava agosto, setembro, outubro, novembro, ia se embora, não vinha mais. Eles vinham de fora, era? Era, passava aquela época, tudo valiante, sem estudo. E de onde é que eles vinham, que elas vinham? Vinha de Maceió, Aí quando não vinha o professor, ficava tudo sem aula. tudo sem aula. Quem era mais sabido, ia ensinando os outros, particular. Aí um ia aprendendo com o outro. Era. A senhora estudou até que série, dona Didi? 4 anos. É o 4 ano. Mas não me formei não, que não tinha formatura para ninguém. Meu pai era pobre, não podia lutar para fora. Quem era rico estava em Garanhuns. A senhora ficou só por aqui mesmo. Foi. Mas assim mesmo ainda ensinei no sítio. A senhora Porque eu ensinou? sabia, eu vou ABC. E aí, como é que foi essa experiência de ensinar os outros? A senhora gostou? Gostei. Eles eram um pouco duros de aprender, porque nunca foram em escola. Ô, dona Didi, existe muita diferença do jeito de ensinar daquele tempo para o jeito de se ensinar hoje? Não, muita diferença. A gente tinha uma pedra de tirar conta, não tinha a história de quadro, não. Era uma pedra, passava ali aquela conta, tirava, a professora corrigia, dava nota, todo mundo ficava satisfeito. Naquela época existia a história da palmatória, não era? Como é que funcionava esse negócio da palmatória? Era em argumento. Fazia pergunta a um, não respondia, come bolo. Era na mão que dava a palmatória? Era na mão. Tinha argumento, perguntava um, não respondia, perguntava o outro, respondia, aquele que respondia, dava a bola naquele que não respondia. A senhora acha que aquele jeito de ensinar naquele tempo, antes, era um jeito melhor do que o que é usado hoje? Era porque a lição era tudo letrada, não dava nada decorado. Hoje em dia tem tanta coisa para recordar e não sabe de nada. Quando vem se formar, já está com 10 anos de estudo. E naquele tempo, com 4 anos, o nego já sanava
de professora. Quer dizer que era mais simples, né? Era. Como é que se dava, como é que era a relação do aluno com o professor? Existia respeito? Porque hoje em dia a gente sabe que não existe mais aquele... Era Dona Fulana. A professora, um menino, chamava Fulana. Era tudo Dona Fulana. Tratava com respeito. Era. E hoje em dia a senhora acha que não tem mais isso, acabou-se. Acabou-se. A senhora acha, dona Didi, que essa mudança de comportamento do professor com o aluno, do aluno com o professor, isso é resultado de quê? Isso é a mudança do tempo? Isso é os costumes que vão mudando? Vem dos pais. Vem dos pais. Quer dizer que primeiro, antes de ir para a escola, a família deve orientar como se comportar na escola. E dizia, bem, em casa eu sou o pai, na escola você é a mãe. Era isso. O que ele fazia direito, não levava reclamação de nada. Porque aprendia em casa para levar para a escola. Era. E o que aprendia na escola, levava para casa. Não sabia ler, muitos pais. Dizia, não pode ninguém ir na escola não. Para escrever para namorado. Mas o meu pai foi pobre, botou os filhos tudo ir na escola. Nenhum foi trabalhar de enxada. Ele era quem ia trabalhar e a gente ficava em casa estudando. Ele queria que vocês estudassem e não trabalhassem. Como é que se fazia naquela época para dizer aos pais que estavam namorando e que queria casar com alguém? Não dizia nada. Não dizia não. Como era escondido. E quando descobria? Aí tinha que dizer o pai, ele dizia agora só namora se for para casar. Das pessoas passar em Xiri, pode andar. E ali daquela moça ficava na ordem do pai. Se desobedecesse era pior. Era. E obedeciam? Obedecia. Os pais levavam os filhos, todos eles, para a igreja. Vamos rezar. Primeiro rezar para poder andar de namoro. Primeiro todo mundo tinha que aprender na igreja. A rezar. Era. Então estava um catecismo para aprender a reza, fazer a primeira comunhão. Era bom. Dona Didi, como é que era o comércio aqui em Mundaú naquele tempo? Já existia feira? Quem eram os comerciantes daqui? Mas vinha de fora. Tudo de fora. Era. Se precisava comprar uma roupa, ia para a corrente. De pé. A pé? A pé. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha nada. E tinha um cavalo. Botava a cangalha no cavalo e ia fazer tira no corrente. Montava um cavalo? Era. E quem não tinha, ia a pé? Ia a pé. Tinha muita gente de noite, de dia que digo. Mas iam em grupos, como é que iam? Aí faziam os grupos e ia todo mundo junto? Não, às vezes só ia 2 pessoas. E não era perigoso, não? Não. Também só andava de dia. Para a gente finalizar, o que é que a senhora traz, ou o que é que a senhora mais gostou desse tempo que vive, ou que viveu e vive ainda aqui em Mundaú? O que é que a senhora vai levar assim pro resto da sua vida? O que é que a senhora aprendeu aqui de bom? Tudo bom. Eu ia em casa, não andava para canto nenhum, vivia só da minha casa, criava meus filhos, não tinha amizade com ninguém, vivia bem, mas havia muita violência. A senhora gosta de viver aqui em Mundaú? Gosto. Nasci e me criei aqui. Minha casa é da igreja para cá um pouquinho, era casinha de taipa. Depois foi que eu me casei, o marido fez uma casa de tijolo, aí eu fiquei morando, eu morei 15 anos no sítio, mas nós vivia sozinho, ele disse, vamos embora para a rua, fazer uma casa na rua. Não fez uma só não, foi muitas. Deus ajudou a ele, que ele trabalhou, e ele fez muitas casas. Quando morreu, deixou eu na minha casa. A senhora ficou viúva com quantos anos? A senhora se lembra? 26 anos, meu filho. Quantos filhos? 10.
Sustentou todos eles sozinho? Não, ele deixou com que sustentar. Tinha morrido 5, só ficou 5. Mas ele deixou com que eu criar eles. Então nós encerramos por aqui mais uma entrevista do papointerativo.com aqui no Mundaú Notícias. Mundaú Notícias, o seu portal de notícias de Santana do Mundaú.